Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo sobre a série das 5 solas da Reforma Protestante. Se você não viu, nós estamos no 5º episódio, se você está chegando apenas hoje aqui, e aqui você pode ter acesso à introdução dos estudos, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, e agora nós chegamos no 4º estudo, esse é o penúltimo. E hoje nós vamos focar na 4ª sola, que é para glória de Deus somente. Antes de você continuar esse vídeo, eu peço com carinho para que você se inscreva no canal, ative o sininho ali embaixo, curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o YouTube mostre ele para mais e mais pessoas e mais pessoas possam chegar a esse conhecimento de como nós chegamos à salvação. Deus, nós oramos para que todo esse estudo da palavra de Deus seja para a tua honra, para a tua glória. Que todo conhecimento da salvação venha nos trazer sentimento de agradecimento e que tudo leve à glória do teu santo nome. Amém. Hoje o foco, então, é para a glória de Deus somente. Lembrando, as 5 solas da Reforma Protestante, elas são a forma como os protestantes esquematizaram para mostrar como que a nossa salvação é realizada de acordo com as Escrituras. Então, tudo parte do problema que nós temos. Nós temos um problema que é, do jeito que o mundo está, o salário desse pecado que o mundo vive, do salário de todos os pecadores, o salário do pecado é a morte. E a Reforma Protestante mostra, ela veio e esquematizou essas 5 solas, os reformadores, para que nós pudéssemos entender como que nós somos salvos por Cristo Jesus. E nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos, nós somos transformados em filhos da ira, filhos da desobediência, e somos aceitos 100%, perdoados 100% por Deus. Como? Somente pela graça de Deus que nos elege, com base no sacrifício de Cristo Jesus, aceitando tudo isso pela fé, para que todo esse processo de salvação leve apenas à glória de Deus, que é o que a gente vai focar hoje, e tendo apenas as Escrituras como autoridade final e decisiva para discernimento, ensino e para defender essas verdades. Que você possa ser abençoado e transformado com essa verdade. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 4-15. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Aqui, o texto bíblico, Paulo está falando que tudo isso que aconteceu, todo esse processo, de mudança desses crentes, tudo isso que aconteceu foi para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. A graça de Deus. Na visão de Paulo e dos reformadores para a salvação, toda pessoa que é um crente, todo cristão, ele foi alcançado pela graça de Deus. Um crente verdadeiro, como a gente já viu, ali no Somente a Fé. Se você não viu, veja aqui os outros vídeos da série para você entender o contexto geral. Então, a graça de Deus. E Paulo diz, olha, tudo que acontece com vocês, toda vez que você é alcançado pela graça, você é alcançado para boas obras. E essas boas obras fazem com que a graça de Deus usa essas obras, Deus nos usa como ferramentas para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Mas todo esse processo de salvação, esse alcance maior cada vez de pessoas, está aqui no final, ó. Para que estas, vocês, no caso, e estas, nós, façamos orações de agradecimento para a glória de Deus. Esse é o objetivo final de tudo na Bíblia. Para a glória de Deus somente. Todo o processo de salvação, todo o alcance da graça é para que tudo seja para a glória de Deus. Assim que você entender e internalizar essas verdades das 5 solas, toda a tua oração vai começar com agradecimento. Porque você vai saber que você não merece essa salvação, esse sentimento de segurança que Deus te dá. Vamos seguir.
Efésios, tem um errinho aqui, deixa eu colocar um S aqui, Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você viu os outros 4 episódios, você vai ver que eu já usei esse verso algumas vezes, porque ele é central para essa doutrina, para esse conhecimento das 5 solas. Porque pela graça sois salvos, somente pela graça. Mediante a fé, somente pela fé. E isso não vem de vós, é um dom. Lembra do que é um dom? Um presente de Deus. Presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É muito importante que, olha só, não de obras para que ninguém se glorie. Se nós pudéssemos fazer, eu repito, se nós pudéssemos fazer alguma coisa para a salvação, a glória seria nossa. Então, para que ninguém se glorie, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Não vem de vós. Em 3 partes, num verso tão pequeno, ele fala, não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória, ela está em Deus, porque ela é um dom de Deus, a graça, a fé, são dons de Deus, para a glória exclusiva de Deus. Ninguém merece glória pela salvação. Nós, lembra, antes de sermos alcançados pela graça, nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, nós não temos a capacidade de fazer o bem. E mais, nós não temos a capacidade de entender a doutrina da salvação. Até a capacidade de entender pela graça mediante a fé. E é um dom de quem? Dom exclusivo de Deus. É importante que você entenda isso. Todas as coisas referentes à salvação são para a glória de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Tudo isso é um dom de Deus e não é de obras para que ninguém se glorie. E tudo isso é para a honra e glória de Deus. Você quer que um verso que fique mais claro? Olha aqui, olha, esse aqui não deixa mais dúvidas. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Eu vou começar já a marcar aqui. Irmãos, reparai, Paulo está falando para a igreja dele. Qual que é a vossa vocação? Aí ele começa a mostrar quem não está dentro do povo de Deus. Olha só. Não foram chamados sábios segundo a carne, poderosos, muitos de nobre nascimento. Então ele cita 3 grupos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Vocês lembram o que são coisas loucas do mundo? Vocês lembram que para a maioria das pessoas que não são alcançadas pela graça de Deus, toda essa doutrina é como loucura, porque eles não são capazes de entender? Vocês lembram? Que tudo isso parece uma coisa louca, uma coisa descontrolada. Sim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Aqui Paulo está fazendo toda uma introdução para dizer o seguinte: nada do que você... Não importa o quão forte parece a coisa, quão rico você é, quão sábio você acha que é, eu venho de família rica, nobre nascimento, principalmente para aquela época onde tinham diferença entre quem era nobre e quem não era. Envergonha o mundo, porque o processo da salvação não vem por coisas que a gente possa fazer, pelas coisas que a gente acha bonito, pelas coisas que a gente acha forte. Olha só, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, que Paulo fala que Deus escolheu, 2 vezes, Deus escolheu as que não são para reduzir a nada as que são. Por quê? Por que Paulo está falando tudo isso? Por que ele não escolheu os sábios, não escolheu os poderosos? Não muitos, e é engraçado, Paulo não exclui, né, os sábios. Ele diz, não foram chamados muitos sábios. Muitos foram, muitos não foram. Nem muitos poderosos, alguns poderosos foram.
Nem muitos de nobre nascimento. Alguns de nobre nascimento foram isso, mas o que Paulo diz é que não foi por eles serem poderosos, por eles serem sábios ou por eles serem de nobre nascimento. A escolha vem pela graça de Deus. E daí que vem essa palavra louca, justamente para envergonhar os sábios, enfraquecer, envergonhar os fortes e as coisas humildes do mundo, o que não dá valor. Por que ele fez tudo isso? A fim de que, aqui vem a resposta, para que, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu sei que agora que você está estudando há bastante tempo comigo essas 5 solas, você já acha ridículo alguém se vangloriar na presença de Deus. Essa imagem de alguém chegando na frente de Deus dizendo, Senhor, me dá o céu porque eu mereço, chega a ser ridícula. Mas toda a explicação de Paulo é a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória da Bíblia, a glória da salvação é somente para Deus. Ninguém merece nada, nenhum tipo de louvor, nenhum tipo de glória, nenhum tipo de honra referente à salvação. Mas vós sois dele, como ele nos salvou, nós somos dele. Lembra dos outros versos? Nós somos feitura, nós somos obras dele, para as boas obras. Aí ele fala, como que ele resgatou? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então não é pela sabedoria do mundo, não é pelo poder do mundo, pela riqueza do mundo, pelo dinheiro, não por você ter nascido na família certa, e aqui a gente pode acrescentar por você ter nascido judeu ou não judeu. Pelo contrário, Deus quebra tudo o que a gente tem, nada do que a gente tem é suficiente. Por quê? Porque para que ninguém se vanglorie, ninguém tome essa glória, nem 1% dessa glória. Porque vós sois em Cristo sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo isso vem de Cristo. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o sentimento que você tem que ter a partir desse conhecimento da salvação é: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela graça, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo, muito obrigado pelo dom da fé. Glória a Deus para todos sempre. Esse deve ser o nosso sentimento, é quando a gente sente dentro do coração essa salvação. A glória deve ser dada somente a Deus. Efésios, eu não sei porquê, mas o S não estava saindo aqui na hora que foi montado o PowerPoint. Efésios 1, 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele. Aqui, Paulo está falando sobre a adoção. Assim como nos escolheu. Quando que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Sim, você está escolhido há muito tempo para receber essa graça. E lembra que tem aquele outro verso. Então a gente vai dizer que por Deus escolher um ou escolher o outro, ele é injusto? De maneira nenhuma, porque essas coisas não são alcançáveis para a nossa sabedoria. Para sermos santos. Então você é escolhido, você foi escolhido lá antes da fundação do mundo para um propósito. E o propósito é para que você seja santo. Santo, essa palavra santo significa separado, tá? É para você viver diferente. É para você viver uma vida diferente, irrepreensíveis perante ele. Lembra que você é salvo para as boas obras? Não é que você vai ser, não, eu sou salvo, então vou fazer tudo de errado. Não. A forma de você mostrar que você foi alcançado por essa graça é que você está sendo sempre mudado, sempre melhorado, sempre santificado. Esse daí seria a doutrina da santificação, que a gente pode estudar mais para frente. E daí, a partir desse momento, você é irrepreensível. Por quê? Porque você foi salvo para ser santo, para boas obras. E em amor nos predestinou para ele. Paulo usa essas expressões fortes, né? Predestinação, que dá sempre discussão, né, entre denominações, mas sim, antes da fundação do mundo a gente foi escolhido, a gente é predestinado para a adoção de filhos. Lembra que em outros textos Paulo diz,
agora vocês já não são mais escravos do pecado, mas vocês foram adotados por Cristo Jesus, pelo sacrifício por meio de Cristo Jesus, somente. Então a graça nos escolheu, a graça nos alcançou, pela fé nós acreditamos que por meio de Cristo Jesus nós fomos alcançados. E segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, né, é uma palavra que a gente não usa muito, mas beneplácito significa escolha exclusiva, pela autoridade, pela exclusiva vontade de Cristo, para louvor da glória de sua graça. Para que a glória seja de Cristo. Ele nos concedeu gratuitamente, então aqui ele deixa claro que o que ele está falando é sobre a graça no amado. Amado é Cristo Jesus. Então, para louvor da glória de sua graça, nós temos que dar glória a Deus por essa graça que nos alcançou. A glória é somente, exclusivamente e unicamente a Deus. Você e eu não merecemos a salvação. A glória, o alcance, para deixar de ser filho da ira, para ser adotado por Cristo Jesus como filhos dele, é para a honra e glória de Deus somente. Efésios, agora eu acertei o S, 1, 11 a 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, e nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele digo, fomos feitos herança, nós fomos adotados, predestinados, segundo o propósito, segundo qual propósito? O propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sim, não foi por nossa vontade, nós somos predestinados, sim, nós temos um propósito, para quê? Nós sermos louvor da sua glória. Para louvor da sua glória, nos quais de antemão esperamos em Cristo. Glória de quem? Glória de Cristo, glória de Deus. A glória é somente para Deus. Nós somos chamados, nós somos predestinados, nós somos mudados, nós estamos sendo alterados, santificados, mudados às nossas vontades. Para quê? Para que tudo isso? Para que toda a salvação leve ao louvor e glória a Cristo, a Deus. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aqui Paulo está fazendo um verso de louvor. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha que interessante. Ou quem deu a ele para que venha a ser restituído? Se você ler isso aqui com calma, é aquilo que a gente falou em outras solas. Se você pudesse fazer qualquer coisa para merecer a salvação, Deus estaria te restituindo, te pagando um salário. A salvação seria um salário das tuas boas obras. Mas Paulo pergunta, quem deu primeiro a Deus para que ele venha a ser pago por Deus? Ninguém, essa é a resposta. Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Nós somos finitos. Se você olhar o tamanho do universo, e aqui vale a pena eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo do pastor Francis Chan que fala sobre o nosso tamanho em relação ao tamanho do universo. Se nós entendermos que nós somos, perto do tamanho do universo, um pozinho cósmico, e que nós só temos valor porque Deus nos amou primeiro, nós teremos essa frase, esse sentimento no coração que Paulo começa o verso dizendo, é mais ou menos assim, vamos transcrever, oh, meu Deus do céu, olha o tamanho da profundidade, da riqueza, da sabedoria de Deus, olha o tamanho, é insondável, não dá para medir, não dá para alcançar esses juízos de Deus, não dá, são inescrutáveis. Os caminhos de Deus, a gente não consegue entender eles na sua totalidade. Quem, pois, conheceu? Aí, Paulo vem no final e diz,
porque dele, eu vou circular todos esses aqui, dele, por meio dele e para ele são algumas coisas. Não, são todas as coisas. Você entendeu? Todas as coisas são dele, por meio dele, para ele. Porque a ele seja a glória eternamente. A glória é somente para Deus. Você e eu, a gente não consegue nem imaginar o tamanho de nada quase do que tem no universo. A gente não consegue, eles são inescrutáveis, eles são inalcançáveis, são insondáveis para a gente. Os caminhos de Deus, os pensamentos, os juízos. Então, meu irmão, se você agora está pensando, não, mas é injusto Deus escolher apenas alguns. Cuidado. Quando fala da glória de Deus, a Bíblia é pesada. A Bíblia, ela não ameniza para quem brinca com a glória de Deus. Nós não podemos questionar Deus, nós apenas precisamos ser gratos porque a graça está te alcançando, porque a graça te alcançou. Isaías, livro do Velho Testamento, vamos usar um pouquinho, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Eu acabei de falar, quando a glória de Deus entra em contato, e principalmente no Velho Testamento a gente vê isso, quando é sobre a glória de Deus, a Bíblia ela não ameniza. A arrogância do homem será abatida, toda a sua altivez será humilhada. A altivez pode ser traduzido como orgulho. Somente o Senhor, eu gosto demais, em algumas traduções diz só o Senhor, em outras apenas o Senhor será exaltado naquele dia. Tá? Aqui está falando do último dia, do dia do juízo final, que a Bíblia deixa claro. A gente também pode fazer mais para frente um estudo sobre isso. Então, o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, né, é um dos nomes que o Velho Testamento traz para Deus. Será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. A arrogância do homem será abatida. A arrogância do homem naquele dia será abatida. Lembra que Deus escolheu as coisas humildes? Sim. Esse sentimento de que a salvação não depende nada do que você salva, só pode te trazer humildade, porque você precisa estar abaixo do Senhor. Você precisa se abaixar a tua cabeça, porque toda altivez será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. A única forma da gente obter a salvação é através da graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Pelo que Cristo Jesus fez, nós somos reconciliados com o Senhor. É pela graça somente, irmãos, é pela fé somente, é por Cristo somente e para a glória do Senhor somente. Ninguém vai se gloriar naquele dia. Você lembra no Estudos Somente a Fé que Paulo diz que se você quer ser circuncidado, se você acha que você pode seguir a lei, vá em frente. Só que você vai ser julgado pela lei toda, sim. Esses arrogantes que acham que podem cumprir toda a lei, ou cumprir uma lei a mais ou uma lei a menos para que sejam aceitos, aqueles que querem adicionar, criar algum aditivo na salvação, no sacrifício de Cristo Jesus, eles vão ser abatidos. Isso mesmo, meu irmão. E por isso que essa teologia é tão importante das 5 solas. É para que você entenda que a salvação é só por meio de Cristo Jesus e para a honra e glória somente de Deus. Toda a nossa tentativa de receber alguma glória por alguma coisa que a gente faz, na verdade, ela é baseada na nossa arrogância, no nosso orgulho. Não deixe que isso tome conta do teu coração. Então, resumindo e concluindo, o evangelho cristão inclui esta verdade. O dom da vida espiritual e da justificação, lembra dessa palavra, a gente tem um problema, a gente é ímpio, é impuro e a gente precisa ser tornado justo. Com toda a transformação da vida que flui desse presente, a transformação começa porque depois que a graça nos alcança, nós começamos a ser modificados de dentro para fora para boas obras. É recebido somente pela fé, sim, é pela fé que a gente acredita nessas coisas que para o mundo é loucura, e isso leve única e exclusivamente é somente a glória de Deus. Qualquer louvor ou glória que recebemos é devido à graça
e sempre apontará para o objetivo final de todas as coisas, a glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, todas as coisas da Bíblia, todo o processo de salvação, todo o processo, todas as histórias apontam para a pedra angular da fé cristã, a pedra angular da salvação, que é a glória de Deus somente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você gostou desse vídeo, se você tem gostado da série, comenta aqui embaixo, segue o canal, né? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas outras redes sociais e que Deus te abençoe. Todas as coisas são para a glória de Deus. Eu e você fomos salvos por meio de Cristo Jesus, alcançados pela eleição da graça, mediante a fé que nós acreditamos em tudo isso, para um objetivo único, a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, lembre-se disso, que Deus te abençoe.